Oi, gente, tudo bom? Peraí. Eu sempre me confundo nessa parte, é só dizer oi. Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo tranquilo. Eu queria compartilhar uma história com vocês hoje. Não tem tanto a ver diretamente com o exercício, mas eu acho que vale a pena essa reflexão. Hoje foi um dia daqueles que eu não consegui olhar para aquelas pessoas que naturalmente são invisíveis. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas são tratadas assim, ou a vida as trata assim, como invisíveis. Mas hoje isso me doeu de uma forma um pouco mais especial, eu não sei exatamente porquê. Sei que eu vi uma pessoa em situação de rua hoje e eu tinha toda a chance para perceber aquela indignação, engolir seco assim e continuar com a minha vida. Eu percebi que dava para fazer um pouquinho mais, sabe, hoje. Eu queria contar um pouco sobre essa história de como essa ideia do senso comum de a gente fazer caridade ou de ajudar as pessoas e, sei lá, não contar isso ou manter isso em segredo, eu acho que isso tem uma conotação que vale a pena a gente explorar hoje. Então, eu me incomodei com aquilo e estava andando de bicicleta, tava já indo para casa e eu parei um pouquinho e disse, poxa, hoje eu queria fazer alguma coisa por esse cara. Eu quero comprar ali um alimento que seja simples, tá? Um sanduíche, alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, comprei e levei para ele. O que eu achei fantástico foi que quando eu cheguei lá, tipo, poxa, o cara tava dormindo na rua, né? Eram mais ou menos 6 horas da noite aqui, né, na minha região. Era um homem, era um senhor já, barbudo. Ele acordou, assim, um pouco assustado. Eu tava com uma bicicleta, eu ando com o capacete, com luz, com uma câmerazinha filmando. Tirei tudo, deixei à parte e o cumprimentei. Perguntei se ele tava com fome, se ele tava precisando de alguma coisa e tal. E, sabe, o cara me recebeu com a... Parecia que eu tava na sala da casa dele. Ele me recebeu com um sorriso aberto. Não, irmão, não sei o que, aqui, como é que tá? Eu disse, ó, eu passei aqui, vi você. Imaginei que talvez isso pudesse ajudar um pouquinho. Era um pouco de pão que eu levei pra ele. Mas o sorriso que ele me retribuiu foi o alimento que eu precisava hoje, sabe? Eu não acho que... Talvez ele tenha... Não sei se ele percebeu a dimensão do bem que ele me fez enquanto ele... Poxa, ele conversou ali um pouquinho comigo, me disse que estava bem. A perspectiva de vida dele é fantástica. É um cara que... Eu fico tentando imaginar, assim, um cara que sofre tanta violência diária e... Eu podia ser uma ameaça, eu podia ser um cara que... Enfim, quisesse fazer uma coisa... Eu não sei se essa ideia de a gente sorrir pra vida e ela termina sorrindo pra gente de volta, se isso se aplica num nível tão direto assim, mas eu ganhei um pouquinho de vida pra mim quando eu falei com ele, sabe? Quando eu compartilhei um pouco do que eu queria dar para ele. Era um pouco de pão e um pouco de atenção, um pouco de carinho. E é o tipo de coisa que a gente dá e a gente recebe muito... Assim, a gente se alimenta disso também, sabe? Eu percebi, a impressão que eu tive é que isso foi mútuo. Então, eu queria colocar a gente para refletir hoje um pouco sobre isso, né? Porque a gente é ensinado a fazer a caridade e deixar ela em segredo, ou deixar ela, né, fora dos holofotes e tal. E eu entendo de fato, né, que a ideia da gente fazer um gesto de ajuda a uma pessoa, eu entendo por que se diz que se deve manter em sigilo. A ideia não é você se autopromover fazendo isso. Mas a ideia da gente, poxa, a gente tá aqui na internet, eu tô falando com você através do YouTube. Quanta coisa fútil, quanta ideia estranha, quanta ideia, enfim, que às vezes não agrega tanto, que a gente tá aqui compartilhando, endossando, que a gente tá vendo, que a gente presta atenção. Por que não a ideia da gente ajudar as pessoas, a gente fazer um gesto de caridade, de atenção, de compartilhamento, como a gente tá fazendo agora aqui? Poxa, a gente tá compartilhando esse canal de conversa, eu tento trazer uma história para vocês trazem a referência de vocês, a gente reflete junto, a gente pensa, a gente vai descobrindo novos caminhos que até então, sem esse encontro com vocês, isso não existiria, isso ficaria perdido no tempo. E a minha ideia é justamente essa. Sempre que a gente tiver a chance, né, não precisa, a gente, poxa, quantas situações eu já não vivenciei parecidas com isso, eu achava que não dava para fazer, imaginava diretamente o poder público. E aí sim, eu sei, talvez tenha gente que tem uma visão um pouco mais estreita de como ajudar as pessoas. Eu sei disso, mas é o nosso poder, sabe? É como se eu tivesse passado aqui uma pequena centelha de esperança, de atenção, de vida para aquela pessoa. E de volta, quando a centelha dele se acendeu, iluminou um pouco mais a minha vida hoje, sabe? Foi um momento, acho que foi o melhor momento do meu dia hoje. E eu queria compartilhar isso com vocês, tá? A ideia não é fazer o bem, não é esperar a reciprocidade direta das pessoas ou se vangloriar disso, não.
é fazer porque é o certo a se fazer, é o correto a se fazer. E quando a gente faz isso, e quando a gente tende a propagar essa ideia, não por vaidade, mas para estimular outras pessoas que às vezes se veem numa situação parecida, querem agir e não sabem como, se vão ser bem interpretados ou não, faça. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente começou a compartilhar aqui nesse espaço nosso aqui, tá? Comece, faça pequeno, ajude uma pessoa, converse, dê a mão, olhe no olho dela, pergunte como ela tá. Às vezes só esse reconhecimento, só um sorriso que você vai dar para a pessoa, às vezes também já vai ser um alimento tão importante quanto o pão que ela precisa, tá bom? Espero que isso de alguma forma faça você refletir um pouco. Se você tem alguma história parecida para compartilhar aqui, enfim, de como essas pequenas, sabe, essas pequenas histórias do dia a dia durante a nossa vida, como isso alimenta a nossa alma, né? Como isso alimenta a nossa essência de viver. Até então, o que a gente vai levar da vida é isso, né? As experiências que a gente construiu, que a gente proporcionou e o bem que a gente fez às pessoas, certo? Bom, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui a gente não fala só de exercício, tem outras coisas que permeiam ainda a experiência humana que é bom a gente exercitar também. Então eu vejo você amanhã e tchau!